Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, o que Menudos, dois irmãos e um assassinato têm em comum? Vamos falar sobre monstros, os irmãos Menendez. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não espera mais. Clica em inscrever-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa o teu joinha e comenta conosco. Você já assistiu? Você conhecia esse caso em outros documentários, em outros vídeos? Comenta com a gente fica super feliz quando vocês comentam com a gente. Antes da gente começar a falar do vídeo, a gente tem que explicar porque que a gente sumiu, né? Porque a gente, infelizmente, eu perdi meu pai na última semana e aí é impossível produzir qualquer coisa de conteúdo aqui pro canal, né? A gente até agradece que a gente receba mensagem no Instagram perguntando pela gente e tal. Mas é isso, e aí a gente então espera poder continuar produzindo agora, para que as coisas aconteçam e o canal possa crescer, vocês possam opinar aqui e essas coisas, né? Spoiler! Bem, Monstros, então, na verdade, é uma antologia que começou lá com a história do Dahmer, que fez muito sucesso no ano passado. E aí, nesse ano, então, a Netflix trouxe a história dos irmãos Menendez, que foram acusados e condenados por terem matado os próprios pais. E a história, então, vai acompanhar vai tentar se aprofundar, na verdade, em o que aconteceu, quais foram as motivações, como que se desenvolveu toda a história do momento do assassinato em si até o julgamento, né? E aí a ideia nossa aqui não é falar do caso em si, porque aí a gente precisaria fazer uma pesquisa muito maior do que a gente fez. A ideia é a gente falar mais sobre a produção da Netflix, propriamente dito, fazer aquela avaliação que a gente costuma fazer e tal, e claro que a gente vai acabar comentando alguma coisa sobre o caso em si, mas a análise aqui não é do caso, é da produção. Eu tenho um pouco de pé atrás com produções do estilo documentário com dramatização, porque é muito difícil você colocar palavras na boca de alguém, né? Se não for exatamente, por exemplo, as transcrições do julgamento em que os atores estejam falando exatamente aquilo que foi falado no julgamento, eu acho que é bem complicado, porque você acaba indo para um lado ou para o outro, dependendo daquilo que a produção ou que o escritor ou o diretor querem conduzir a fala dos personagens. Então você pode tanto torná-los vilões como heróis, dependendo do que foi interessante para aquilo. Então eu sempre fico um pouco de pé atrás com esse tipo de documentário. Nem acho que talvez a gente possa chamar de documentário, mas acaba, claro, trazendo uma história. Uma dramatização, né? Uma dramatização do que aconteceu. Então, é lógico que ela vai te levando, né? Primeira parte, você vai acompanhar a versão praticamente e tudo que teria se passado com os filhos, né? Para que eles chegassem a esse ponto. Depois você tem uma pequena visão do que seriam os pais e depois o terceiro momento seria o julgamento, né? Os julgamentos, na verdade, que eles tiveram 2 julgamentos. Eu cheguei a assistir alguns documentários antigos, né? Há muito tempo atrás do julgamento. Eu lembro que eu tinha achado realmente muito mais crível do que apareceu na minissérie quando eles interpretaram. Claro que você também na minissérie tem muitas informações que o documentário de 45 minutos, 50 minutos que você assiste no ID, né, no Discovery, acho que Investigation, não é tão profundo quanto acaba sendo, que são 9 episódios, todos eles de 1 hora, são bem longos mesmo. E às vezes acho até que tem algumas barrigas. Alguns são uns pouquinhos menos, né? Não, tem muita barriga do documentário. Que não precisa, acho que não precisava, não sei se foi um modelo que eles fecharam, tipo 9 episódios de quase 1 hora ou de 1 hora e pouquinho, porque alguns chegam até a ultrapassar, alguns chegam 1 hora e 5, alguns... Porque um custou 50 e pouco, mas a média dá 1 hora em cada um. E aí eu achei que tem muita barriga, tem muita coisa que podia ser editada, ser cortada para ficar mais ágil, talvez chegar a 8 episódios, talvez ficasse mais redondo e mais dinâmico. É uma coisa também que eu acabei... Deve ter tremido aí. Uma coisa que eu acho importante a gente alertar é que de repente pode dar gatilho em alguém no assunto, né? Apesar da gente, de novo, a gente não vai entrar em detalhes do caso em si, mas quando a gente vai falar de abusos, morte, essas coisas, então pode ser que dê gatilho em alguém que esteja assistindo. Outra coisa importante de dizer assim, é que a minissérie, né, a produção, ela claramente tem um lado da história, né? Por mais que o caso dos irmãos Menendez em si possa ser considerado um caso ambíguo, né, um caso que você pode analisar por diferentes perspectivas. A Ana Cláudia estava até comentando comigo do movimento no TikTok em defesa dos irmãos Menendez. A produção claramente tem um lado
dentro da história. Ela até tenta, de alguma maneira, contar a história de uma maneira imparcial, mas a partir do momento que o troço faz parte de uma antologia que se chama Monstros, claramente ela já condenou as pessoas que estão sendo julgadas ou que vão ser julgadas ali. Agora, apesar dela ter esse lado, ela tenta trazer detalhes, que aí entra no que a Ana Cláudia falou, né, de até onde são detalhes verídicos, até onde são detalhes reais e até onde é ali para completar um roteiro, para completar uma dramatização. Porque o produtor, que agora eu esqueci o nome dele, até um produtor famosão, disse que tudo que está ali na minissérie é verdade. Mas vários momentos da minissérie são jantares de um jornalista que está acompanhando o caso, conversando com colegas e amigos. E ele, assim, geralmente quando você faz um tipo de documentário assim, de dramatização, você vai escolher, por exemplo, um jornalista para ser, de alguma forma, o símbolo, né, simbolizar os outros jornalistas. E a minissérie não falou muito do que foi o circo midiático em volta desse caso, né? Então foram inúmeras entrevistas, inúmeros vídeos, show de entrevistas, né? Uma série de assuntos, né, que ficou muito em torno disso, que também, eu acho que também talvez até tenha realmente chegado a um momento de encher mesmo o saco, de cansar do assunto, mas a minissérie também não coloca isso. E também o poder da mídia de conduzir um diálogo, né, de conduzir, a influenciar a opinião pública. Fica muito mais nas entrelinhas dentro dos diálogos deles do que realmente eles mostrarem alguma coisa. E uma coisa que a própria defesa, né? A defesa até, quando você lê as entrevistas da advogada, ela fala que foi muito difícil, que ela teve que lutar não só contra a promotoria, mas também contra a opinião pública e contra a mídia, que já tinha condenado os irmãos e que não aceitava, né? Agora, é claro que você está pensando, eu sei que muita gente não viu nessa época, a gente está pensando na época dos anos 90, né? Em Los Angeles, é uma época de criminalidade muito alta, de efervescência, muito caso acontecendo, muita situação acontecendo. Revolta civil por causa da atuação da policial contra negros, e aí até por isso vem junto ali, não por isso, né, mas coincidentemente vem junto a história do O.J. Simpson, que também é uma história super famosa. Então é um terremoto acontecendo. Aconteceu tudo, cara. Então... Tudo aconteceu naquela época ali. Então eu consigo entender, e além de tudo você tem uma época, né? Sempre, por exemplo, quando eu aula os meus alunos, às vezes eu falo de casos mais antigos, eu falo pra gente, você tem que entender que os processos, os julgados também são frutos de uma época, na forma de você compreender o direito, compreender a vítima, compreender o criminoso e a sociedade. Então, assim, a década de 90 é uma década diferente. Talvez se eles fossem julgados nos dias de hoje, teria um julgamento diferente, um olhar diferente. Até porque um grande problema que a própria série fala é a dificuldade dos jurados admitirem que um homem podia ser vítima de abuso sexual. Aqui no Brasil, por exemplo, se não me falha a memória, eu acho que 2015 mais ou menos, que foi incluída a possibilidade de um homem ser estuprado, porque até então os homens não eram vítimas de estupro, apenas as mulheres. Os homens eram vítimas de... A utilização da palavra em si. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Nossa, também não... É o nome do crime. Era o nome do crime. Ai, não, E aí depois foi incluído para dentro do crime, né, o artigo 213, quem quiser depois dar uma olhada lá no 213 do Código Penal, ele vai falar que agora qualquer pessoa, né, quando a pessoa é submetida mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E aí amplia muito mais esse escopo e você tem uma possibilidade maior de você acreditar que um homem pode ser vítima de uma violência desse tipo. Coisa que no passado não era muito admitido na sociedade. O machismo era ainda é uma coisa muito problemática, anos 90 pior ainda. E aí a gente comentou, né, sobre o Menudo no início do vídeo, porque o pai da família, né, o Menendez pai, vamos dizer assim, ele foi o cara que conseguiu assinar o contrato dos Menudos com uma distribuidora e com uma produtora, gravadora. Com uma gravadora nos Estados Unidos. Então, ele acaba ficando muito grande. A figura do pai dele já estava se tornando uma figura importante, uma figura midiática, uma figura com seus contatos, uma figura poderosa, com dinheiro. Ele fecha o contrato com os Menudos, ele já estava pensando em vir como senador. E aí, por que falar dos Menudos é importante até? É algo que o documentário não mostra, não sei se é por desinformação, não sei se é porque eles resolveram se ater justamente naquele período em si, mas o Roy, do Menudo, que participou da Fazenda aqui no Brasil, ele fala que ele foi também abusado pelo pai. Então isso de alguma maneira reforça
né, que o cara tinha esse comportamento que os filhos dizem que eles vão ter. E aí, falando do pai, o Javier Bardem, ele tá sensacional. Para mim é uma das melhores atuações do Javier Bardem há muito tempo, assim. Não que os outros atores da série não estejam bem, todos eles estão muito bem, mas o Javier Bardem, as mudanças de humor que ele consegue colocar no personagem dele, porque o pai é uma figura explosiva, o pai é o mesmo cara que enquanto ele tá rindo, um segundo depois ele já tá dando uma bronca, ou então ele não fala nem nada, e tu já sabe que o troço vai descambar ali. O clima de tensão tá o tempo inteiro dentro. Quando o pai principalmente está em cena, isso eles conseguem retratar muito bem. Todas as vezes que ele está em cena com a família, existe uma tensão no ar. É diferente, inclusive, dele, por exemplo, no trabalho. Ele está muito mais leve no trabalho, o ambiente é mais leve. Quando tem cenas dele com a secretária, ou ele numa reunião, é diferente. Ele em casa com os filhos tem sempre um clima muito tenso, está todo mundo muito tenso, como se estivesse esperando algo ruim acontecer a qualquer minuto. Isso é um ponto para a direção e também para os atores, que conseguem passar para a gente esse clima. E nesse ponto, a série não tenta esconder. Eles falam dessa tensão e dessa família tóxica, né? De que, de alguma forma, por mais que agora ele estivesse tentando mudar, parece que ele poderia estar realmente tentando mudar, os filhos não sacaram essa mudança dele, ao contrário, achavam que de alguma forma aquilo ia acontecer. Eles não aguentavam mais viver daquela forma que eles vinham vivendo com aquele pai, né? E ao mesmo tempo, tudo que eles faziam dava errado. Eles eram assim, eles são um símbolo da juventude assim, americana arrogante, mimada, realmente. Você vê, e os atores também são muito bons na expressão corporal de mostrar realmente assim, aquele comportamento arrogante, a fala, o jeito de falar, o jeito de olhar, né? Eles conseguem mostrar bastante de como eles são dois garotos arrogantes mimados, riquinhos, né, criados em privilégio, e eles não conseguem perceber, e criados numa bolha de vida que faz com que a cabecinha deles seja um ovo. É incrível como é que eles não têm a percepção. Não noção de nada, assim. E isso já se é mostrado muito na primeira cena do documentário, né, da dramatização, quando é a grande homenagem para os pais, né, funeral. como se fosse um velório, não um funeral. E ele escolhe uma música para homenagear os pais. E assim, cara, fica todo mundo chocado com a música, né? Então... Porque é uma música que, na verdade, é uma declaração de amor de um cara para uma garota. Né? A música fala de despedida, a música fala de saudade, mas é de um cara que achou que fosse ficar com a namorada e a namorada dá o pé na bunda nele. Não uma música que um filho vai colocar para a mãe que veio a falecer, ainda mais da maneira que veio a falecer. E aí, falando da maneira que veio a falecer, o crime foi muito brutal, né? Os relatos na produção sobre o crime foram muito brutais, assim, eles ficaram... O pai, principalmente, ficou desconfigurado, e a série mostra isso, assim. A cena deles assassinando os pais é uma cena que a maquiagem, assim, tá... Parabéns pela maquiagem. Assim, muito bom. Tá bom até demais, diga-se de passagem. Assim, não sei se precisava ser tão bom, inclusive. Também muito boa a reconstituição da época. Tá muito legal. Trilha sonora muito bacana. Te transporta mesmo para os anos 90, né? Só que eu acho que talvez quem não viveu os anos 90 talvez não consiga entender o que era aquela época, sabe? Mas era uma época muito doida e as pessoas tinham formas de pensar e de viver bem diferente dos dias de hoje. E eu acho que a série mostra bastante isso pra gente e de alguma forma tenta retratar. Eu acho que eles são muito felizes. Então, direção de arte impecável, tá tudo muito bem feito. A reconstituição de época tá muito legal. E eu acho que, claro, assim, mas de novo, como qualquer série é sempre complicado, e por mais que até parece que o Eric escreveu uma carta dizendo que tem um monte de mentira, né? Eu acho que foi o Eric. Claro, gente, porque ninguém sabe o que exatamente eles falaram uns para os outros. Aí, na hora, o roteirista vai ter que imaginar o que seria mais apropriado, o que poderia ser feito, mas é um processo de imaginação. É baseado em fatos reais, não é fato real, é inspirado talvez em fatos reais,
Mas assim, não tem como você botar, por exemplo, um diálogo de planejamento, de como é que foi que eles planejaram, se de repente isso nunca chegou num tribunal onde tem uma documentação para isso, né? Foi o Eric mesmo, tá? Agora, o próprio Lyle, que é o irmão mais velho, ele também fez muitas gravações que eu não sei até que ponto é ele se gabando, até onde é verdade ou até onde ele se gaba. Porque eles mentem tanto, eles vivem numa realidade tão louca, eles viveram assim tanta violência, pelo que parece, que eles têm uma dificuldade muito grande de discernir a realidade da mentira, da ficção. E eles precisam muito, eles falam desde o início disso, é defender a aparência das coisas. O próprio pai fala, né? Roubem, mintam, errem, mas não sejam pegos. Então eles são criados nessa família que está tão preocupada em parecer ser, e numa própria sociedade que é muito assim, do parecer ser. Olha que nem tinha internet naquela época, né? Nem tinha rede social, mas eles já tinham essa preocupação do parecer ser, e eles estão preocupados com a aparência deles, como é que eles vão aparecer, como é que eles vão... O tempo todo durante o julgamento. E aí você e assim, uns caras que são bravadeiros, fanfarrões. E aí eu me pergunto, assim, até onde que de repente é verdade? É claro que pode ter exagero, mas as próprias gravações que ele teria feito com uma menina, né, que espertamente sacou, abriu um espaço para conversar com ele, e ela começa a gravar as conversas deles e escreve um livro, né? Ele começa a se abrir para ela e falar sobre toda a preparação para o julgamento. E uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, não é o advogado treina com o cliente e trabalha com o cliente os testemunhos, não para que ele minta, mas para que ele consiga retratar a verdade, falar e não ter suas palavras distorcidas pelo outro advogado, principalmente num tribunal do júri, que é como o americano, em que o advogado de acusação e defesa falam diretamente com o réu ou com a própria testemunha. Então o treinamento às vezes é muito importante para que você não se saia mal, apesar de saber, né, o que você está falando ser verdade, né? Então, o fato de ele ter sido treinado não quer dizer necessariamente que ele mentiu no julgamento. Uma outra coisa que eu ia falar, me deu um branco aqui agora, cara. O que acontece com isso que a Ana Cláudia fala, né, a mulher acaba escrevendo um livro contando as mentiras que o cara... mentiras não, né? Contando que o cara falava pra ela nessas gravações, e isso acontece justamente quando tem o primeiro julgamento, e que o júri fica indeciso, então o julgamento é anulado, e aí você vai ter um novo julgamento. Quando sai esse segundo livro, a advogada do Lyle, que era o cara... Do Lyle, né? Que era o cara que teve as conversas gravadas, ela vai embora, porque ele não tinha mais dinheiro, ela teria que seguir pro bono, e ela meio que percebe que não tem como salvar o cara por causa das gravações e do livro que saiu, e que o cara também está meio alucinado ali dentro dessa ignorância que a Ana falou, porque também eles já vinham fazendo besteiras, né? Eles chegam ao ponto de roubarem casas da vizinhança e se safarem. Então, eles sempre conseguiram dar um jeito de escaparem dos problemas que eles faziam, e quem ajudava eles a escapar era o próprio pai. O problema é que agora não tinha o pai, porque... E aí, de novo, por mais que ele ficasse aborrecido e ficasse até magoado pelo que o filho fez, ele fazia isso para salvar a aparência da família. Sim, até porque ele queria ser senador. Para salvar a imagem da família e salvar a imagem dele, né? Então, assim, eles estavam num ciclo... vicioso. Muito complicado, uma família extremamente tóxica. Tem até um outro livro que eu até achei interessante, tem no Amazon também, falando que foi feita uma pesquisa mais aprofundada, não sei nem se eles usaram para fazer esse seriado agora, para falando sobre todas as histórias da família, né? E envolvendo até, inclusive, as situações de Cuba, né? E das famílias de todos, um trabalho mais aprofundado. A série mesmo fala, né, um pouco sobre o passado do pai, né, não se aprofunda muito, mas fala, né, um pouco que ele também teria sido vítima de abuso e tudo mais, então para você ter uma noção mais ou menos do que acontece. Todo mundo ali foi abusado. Na verdade, a mãe foi abusada,
ou pelo menos conviveu com os abusos do pai com a mãe dela. O pai foi abusado, aí ele transfere esse abuso para os filhos, aí um dos filhos transfere o abuso para o irmão. A mãe do pai foi abusada, abusou dele também. Não, então, o pai foi abusado, então foi assim, foi uma cascata de abusos. E aí outra coisa que eu quero falar é que quando você chega no segundo julgamento, assim, só existiu para ser proforme, porque a gente assistindo aqui, sabendo que os caras tinham feito, estava dando agonia, porque a advogada de defesa tentava falar e o juiz, que inclusive era o mesmo juiz do julgamento anterior, ele claramente resolveu que não ia ter julgamento nenhum ali, que era só terminar de fazer o que tinha que fazer para poder condenar os caras, entendeu? Foi porque não houve um julgamento imparcial. Aqui no Brasil esse julgamento seria anulado com certeza. Porque assim, não foi dado o equilíbrio. Exatamente. Não houve equilíbrio, não houve contraditório, né? A ampla defesa foi também violado, porque ele pôde, a acusação escolheu o que ia ser apresentado ou não, basicamente. A acusação é que conduziu todo o trabalho e direcionou todo o julgamento, e a defesa acabou tendo menos espaço. Até porque no primeiro julgamento a defesa teve muito espaço e acabou trazendo uma série de outros fatos, né, que de alguma forma fizeram com que os jurados ficassem mais simpáticos, né, os rapazes ficassem mais simpáticos aos júris. E aí, nesse caso, agora na segunda vez, eles não puderam apresentar tantas provas. Agora, não que o júri também não tivesse visto tudo, porque é muito difícil um jurado não contaminado pelo que ele viu, leu e escutou na mídia, porque ele estava no segundo julgamento, que já tinha demorado 3 anos desde o assassinato. Você imagina quanto programa de televisão, jornal, revista teve na época sobre o caso. Então é difícil você encontrar um jurado que não tivesse contaminado com alguma versão sobre os fatos, né? Essa é uma outra dificuldade que se encontra nos julgamentos, mas faz parte do jogo. Uma coisa que é importante dizer também é que algo que é questionado sobre a produção é sobre a questão da sexualidade de um dos irmãos, do Eric, que na minissérie fica muito mais fica mais dúbia não, fica claramente que ele era homossexual e não aceitava. E que não vou te dizer, acho que era mais homossexual mesmo, porque o pai pede pra ele ir num baile com a garota lá, e ele não vai porque não quer ir, então. No final até tinha uma namorada por correspondência. Verdade. E então, e o que a gente achou assim numa leitura rápida é de que não existia esse questionamento que a série coloca assim, sobre a sexualidade dele. Inclusive ele, em depoimentos, falou que ele não era gay. A série também vai colocar, e o próprio pôster da série dá a entender de que os irmãos teriam uma relação incestuosa ali, algo que não é confirmado, algo que não foi comprovado. Então é importante demarcar essas questões aí, até porque o fato a possibilidade do irmão ser homossexual foi algo que que a promotoria usou como da onde ele teria tirado as mentiras que ele criou numa relação de 2 homens. Então, além do preconceito em si, foi também usado como possível justificativa para a mentira deles. Um troço bem pesado, né? Muito preconceituoso. E aí é importante dizer que, por mais que a gente pondere aqui que a promotoria não agiu de uma maneira tão correta, que o segundo julgamento não tenha sido também dos mais corretos, a gente não fala isso no movimento de defesa dos caras, né? Até porque a própria defesa deles não vai buscar inocentá-los em si. A própria defesa deles assume que eles cometeram um crime. O que eles vão tentar provar é que eles fizeram isso por legítima defesa, porque eles tinham receio de que eles, na verdade, seriam assassinados pelos pais, né? E é essa luta que a defesa vai fazer. De certa forma, consegue, não da maneira que ela queria totalmente, mas de uma maneira ali que pelo menos eles não ficaram com a pior pena possível, que seria a pena de morte. Verdade. Se você chegou até aqui e não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no nosso canal, tá esperando o quê? Faz isso agora. Clica e comenta se você curtiu, se você não curtiu, compartilha esse vídeo, divulga a palavra geral. A gente está em todas as redes sociais com 2 faladores, é bem fácil encontrar a gente. Segue a gente lá também. Valeu, até a próxima.